Boa noite a todos. Gostaria de iniciar fazendo um agradecimento ao professor Edson Portela pela oportunidade, manifestar aqui a minha alegria por estar reencontrando, mesmo que à distância, o professor Agnaldo, que eu tenho grande estima. Fui aluno do Agnaldo já por algumas oportunidades do MBA da FGV, então é muita alegria poder reencontrá-lo novamente, desempenhando uma atividade acadêmica. Bom, hoje o nosso tema é sobre Green Bonds. Green Bonds é um tema que, como vocês vão perceber nessa palestra, vem ganhando uma importância tremenda no mercado e acredito que vai crescer bastante. Por quê? Porque hoje as empresas precisam estar focadas na questão da sustentabilidade, né? Nós passamos o dia hoje aqui discutindo assuntos relacionados à sustentabilidade. E o Green Bonds ele vem justamente como uma forma de financiar projetos de sustentabilidade, né? Esse processo todo ele vai se iniciar lá na Rio 92, onde foi-se criado protocolos para reuniões anuais para discutir as questões de sustentabilidade, e depois veio o protocolo de Kyoto, numa nova reunião realizada na cidade de Kyoto, no Japão, e depois a reunião de Paris, né? Nessa reunião de Paris foi criado modelos de financiamento desse projeto de sustentabilidade, e aí se inseriu o Green Bonds. Então, o que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre o funcionamento do Green Bonds, né? Vamos discutir aqui a diferença entre o Green Bonds e o financiamento através de um bond natural, né? Vamos falar sobre o contexto, a taxonomia, sobre o Climate Bonds Initiative, princípios de Green Bonds, padrões do Climate Bonds, a certificação e como emitir o Green Bonds, né? Que acho que é o ponto que talvez vocês estejam mais interessados, né? Então, como eu falei para vocês, né, o Green Bonds ele vai surgir no Acordo de Paris, que foi realizado em 2015, né, e a ideia foi financiar os projetos relacionados à sustentabilidade, né? Se existia uma necessidade de diminuir de aumentar a temperatura, mas, por outro lado, precisa existir uma contrapartida de financiamento, seja pelo Estado, seja por empresas privadas, para que as coisas de fato aconteçam. Então, dentro desse mecanismo, esses 196 países assinaram esse protocolo e um grande grupo de instituições financeiras se reuniram para poder investir em projetos sustentáveis. Se estima que hoje há mais de $1 trilhão de dólares relacionados a investimentos futuros de Green Bonds, né? Então, o que vem a ser Green Bond? Green Bond é um instrumento financeiro especializado, unicamente definido para um critério, o uso de receita, né? Ou seja, a receita que tem que ser utilizada, relacionada, vinculada a projetos de sustentabilidade. Então, ele vai requerer o capital levantado na emissão para contribuir para a mitigação da variação climática, adaptação, conservação de recursos naturais, conservação ou aumento da biodiversidade, prevenção, controle de poluição, etc.
Aqui nós temos a diferença entre um título, um bond convencional e um título verde, um green bond, né? Ambos são títulos de dívida, ambos pagam cupom periódico ou no vencimento, podem receber nota de crédito, de rating de crédito, tipologia de acordo com a garantia da dívida, financiamento ou refinanciamento. Até aí, ambos os títulos têm características semelhantes. Agora, quando se fala no recurso destinado para projetos verdes, você pode emitir um bond qualquer e aplicar uma causa verde. Você pode, mas você também pode emitir um bond para qualquer outra destinação. Agora, quando se fala de green bond, obrigatoriamente essa destinação tem que ser para projetos verdes. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente vai ver depois que há uma necessidade de uma transparência, há uma necessidade de divulgação dessas informações, todas elas relacionadas à claridade, à transparência da aplicação desses recursos em projetos verdes. Rotulados como verdes e promovidos dessa forma junto a investidores, né? Ou seja, os investidores eles precisam saber que o dinheiro dele vai estar sendo aplicado para uma causa verde, né? E isso vai trazer uma imagem boa para o investidor, que vai estar investindo numa causa de sustentabilidade, e para a empresa que emite o Green Bond também vai trazer um bom significado de imagem. O emissor se compromete a algum nível de transparência e documentação sobre o uso dos recursos no projeto verde. Obviamente que esse processo de transparência significa que o emissor vai ter que disponibilizar a divulgação dessas informações num website ou em algum lugar que esteja aberto para que a sociedade possa ali verificar que os recursos estão sendo aplicados de fato em projetos verdes. Credenciais verdes dos projetos recebem avaliação externa, né? Primeiro que para você conseguir emitir um título de Green Bond, você precisa passar por uma avaliação de uma empresa que vai te dizer se aquele teu projeto está de acordo ou não com as especificidades de um projeto verde, né? E, posteriormente, vai ter uma auditoria para poder avaliar se você está aplicando aquele dinheiro num projeto verde ou não. Os benefícios, né? Quanto a benefícios, eu elenquei aqui 6 benefícios, mas a gente pode até extrapolar essa quantidade de benefícios, mas eu acho que esses 6 aqui são os principais. Primeiro, a diversificação ou ampliação da base de investidores. Como eu falei para vocês, existem diversos fundos importantes que estão relacionados à base de investidores de Green Bonds, né? Se você emite um Green Bond, você vai estar abrindo as portas da sua empresa para esses investidores. Então, isso tem um valor muito grande em relação a parcerias, em relação à ampliação e captação de recursos, né? Isso está ligado aos ganhos reputacionais esses que pode ser dentro do país e no exterior, né, de estar aliado à causa de sustentabilidade, que, como a gente percebeu aí hoje, no dia de hoje, está cada vez mais importante. Empresas que não estão focadas hoje em causas de sustentabilidade provavelmente vão estar sendo deixadas para trás, né? O Kotler tem uma teoria relacionada ao marketing societal que diz exatamente isso. As empresas hoje não adiantam mais
apenas oferecer bons produtos, elas precisam oferecer ganhos em relação à sustentabilidade para a população, porque se a população tiver de escolher entre uma empresa que aplica recursos na sustentabilidade e outra que não aplica recursos na sustentabilidade, certamente ela vai optar pela primeira, né? Contribuição no processo de sustentabilidade, lógico, né? Transparência em relação à utilização de recursos e combate à corrupção, principalmente porque vai ter a auditoria, vai ter a necessidade de divulgação desses recursos e do projeto que está sendo investido. Todos os recursos, periodicamente, vão estar sendo observados, não só por auditores internos, como auditores externos. Tudo isso dificulta mais o processo de corrupção. Benefícios financeiros, esse é um ponto que está aqui, novo mercado, né, que já foi apresentado no ponto número 1, e melhores taxas. Os estudos, os últimos estudos têm levado aí a dizer que as taxas ainda não são muito melhores do que as taxas de um bonde comum, né? Mas o pacote todo de benefícios faz que um Green Bond se torne uma ferramenta muito interessante e muito passível de ser utilizada pelas empresas modernas. Adequação a regras de governança, implicando em maior produtividade. A partir do momento que você tem um processo que está sendo auditado, um processo que está sendo monitorado, cada vez mais você precisa afinar a sua governança em produzir melhor, em ter maior lucratividade, em fins de atender uma maior sustentabilidade e objetivo empresarial. Bom, essa foi uma notícia da revista Capital Aberto, de 3 de julho, ou seja, a atual edição, que nos diz que o governo está extremamente focado na utilização de green bonds para o agronegócio, né? Eu diria a vocês que eu atuo na Eletrobras e estamos buscando também projetos onde nós possamos utilizar os green bonds. Nós hoje já obtemos a certificação green bonds e estamos esperando o melhor momento para estar utilizando o green bonds. Então, aqui eu apresento para vocês a taxonomia, né? São os tipos de projetos que são elegíveis para a utilização de green bond, né? Então, temos vários aqui na área de energia, né? Solar, eólica, termal, geotermal, bioenergia, hidráulica e por aí vai. Tem utilizações em transporte, água, construção civil, né? Terra, indústrias, né? No caso, a gente falou aí sobre refugos, né? E isso também é uma possibilidade boa de ser utilizados green bonds e ICT, né? Bom, por trás de toda essa história existe o CBI, né? Que é uma organização internacional que visa apoiar e fomentar o desenvolvimento do mercado de capitais de longo prazo relacionado a assuntos verdes, né? O CBI é um parceiro muito importante para as empresas que pretendem emitir green bonds, né? E aí o CBI ele criou um framework para que as empresas que emitam green bonds
sigam esse framework. Então, ele tem 4 princípios básicos, que são o uso das receitas, né, que a gente já falou, ou seja, o emissor deve indicar em quais categorias de ativos recursos serão investidos, e esses recursos precisam ser verdes. É importante destacar. Processo de avaliação e seleção de projetos, né? Então, precisa se descrever uma metodologia, por exemplo, se esse projeto no qual se está interessado em captar via Green Bonds é uma planta eólica, precisa descrever qual é a metodologia, os atributos desse ativo, por que ele é verde, quais são as etapas que estão por detrás desse projeto que o qualificam como projeto verde. Gerenciamento das receitas, né? Se você vai captar, é importante você mostrar para os investidores onde você vai aplicar e como você vai aplicar essas receitas ao longo do tempo, né? Porque os investidores esperam que, ao você investir num projeto verde, esse projeto se traduza em sustentabilidade, né? Então, o projeto precisa ser bem sucedido. E se ele precisa ser bem sucedido, você precisa de demonstrar 2 coisas. Uma, reportar a qualidade do teu projeto, e outra, reportar como você vai lidar com o fluxo de caixa ao longo do tempo desse projeto. Tá? Então, são esses 2 pontos finais: gerenciamento de receita e o reporte, né, para o investidor em relação à alocação de recursos e os benefícios e impactos socioambientais dos ativos. Então, o CBI definiu os padrões, né, dos bonds, né, de uma forma de ajudar não só os investidores, mas também os emissores, né, em fornecer financiamento e para o lado das empresas, como captar esse capital que estaria disponível aí para emissões verdes. Né? Aqui eu apresento os selos, né, oferecidos pela CBI, né, que são aqui nesse caso nós temos um para uma eólica, né, e o outro relacionado à energia solar. Então, esse é um tipo de selo que você ganha após cumprir todos os passos oferecidos pelo CBI. Né? Então, como é que você vai emitir o Green Bond? Né? Na verdade, é um processo semelhante ao processo de emitir um bond comum, sendo que hoje nós temos aí uma ajuda do Banco Mundial para processos relacionados a Green Bonds. Então, o Banco Mundial, muitas das vezes, financia consultorias para dar apoio às empresas na emissão, né? Então, principalmente nesse primeiro ponto, né, é necessário você criar um projeto, né, um projeto esse que eles chamam de Green Finance Framework, e para criar esse framework que esteja de acordo com as exigências do CBI, é necessário que você conheça essas exigências. Geralmente, há consultorias no mercado específica para isso, e o Banco Mundial costuma financiar a custo zero essas consultorias para que elas possam desenvolver, junto com a empresa, esse framework. Né? A oferta e emissão, como eu falei, ela é muito semelhante a um bond comum, né? E aí tem as necessidades de identificação do projeto e a seleção desse mesmo projeto, gerenciamento de receitas da emissão, que a gente já falou, né, que seria um dos passos lá do
exigidos pelo CBI, monitoração e reporte pós-emissão, entre outros. Esse documento será sujeito à auditoria externa. Depois você tem a estruturação da oferta, né? E aí você precisa ter uma avaliação externa para que os investidores se sintam seguros em colocar capital dentro da tua empresa com fins de sustentabilidade, né? E aí você pode ter, né, uma segunda opinião, né? E aí é como se fosse um selo, mas essa segunda opinião ela vai observar o teu framework, vai observar se você está atendendo todas essas exigências que a CBI se propõe a requerer das empresas emissoras, e aí, uma vez que você tenha sucesso, você obtém esse selo, que seria a segunda opinião, né? Você pode ter também a verificação, que é baseado no critério interno do emissor ou declaração do próprio emissor, que ele está seguindo todos os requisitos necessários, né? Certificação, né? E aí você tem algumas certificações que te dão essa ideia de que você está, de fato, seguindo as premissas do CBI. E, por fim, a certificação padrão ou rating verde, né? Que existem agências de rating e institutos de pesquisa que oferecem esse tipo de certificação e rating, onde você pode apresentar para o mercado, para os investidores, para que eles possam ter certeza que vocês estão, de fato, comprometidos com a ideia de autossustentabilidade. Depois, essa etapa, então, ela é igualzinha à etapa da emissão de um bond, né? Você vai contratar bancos coordenadores, que serão os underwriters, e aí esses bancos vão coordenar um roadshow, que pode ser para investidores estrangeiros ou investidores nacionais, e aí realizar a emissão, né? Aí, mais uma vez, eu relato aqui e friso, porque isso é muito importante, que todo projeto de um Green Bond ele tem que estar linkado, relacionado a um projeto verde. Então, se o projeto não tiver aquelas características apresentadas lá da taxonomia, não adianta nem tentar incluir dentro de um projeto de roadshow, que não vai ser aceito, não vai conseguir captar dinheiro desses investidores, que são os investidores selecionados e que se aplicam só em causas de sustentabilidade, né? A monitoração e reporte, né, que ele vai estar sendo feito a todo instante no prazo da emissão, né? E depois vai ter a monitoração e a transparência em reportar após você emitir o Green Bond, né? Importante dizer que nessa etapa, uma vez que você tenha emitido o título e a certificação Green Bond, você pode ir para divulgar isso e ter todo o ganho reputacional de uma empresa que está preocupada com assuntos relacionados à sustentabilidade, tá? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Hoje, de fato, há uma grande importância no mundo todo, tanto que tem 1 trilhão aí relacionado de dinheiro, até esperando que apareçam projetos de sustentabilidade. Existe uma grande liquidez para esses projetos, né? E o governo brasileiro já está começando a entender que o Brasil, um país que é rico em termos de
benefícios naturais, né, de recursos naturais, tem tudo para poder ter essa facilidade em conseguir captar Green Bond. Então, é isso que eu tinha para passar aqui para vocês hoje. Se vocês tiverem perguntas, eu estou disponível para respondê-las.